Nós temos três personagens, tanto nos dois livros, três personagens diretos, que faz parte dessa história, que eu queria fazer menção, porque eu tenho certeza que ela vai trazer uma luz diferente daquilo que nós outrora já aprendemos. O principal personagem dessa história é a viúva. Mas ali temos Jesus, que estava no meio, vendo o que estava ali acontecendo, né, na hora das ofertas. E temos ali também os ricos, que aparecem na história, entregando tudo aquilo que deles sobrava. E o que chamou a atenção de Jesus nessa história, e isso está no mesmo texto dos dois livros, tanto de Lucas quanto de Marcos, é que essa senhora, ela foi ofertar 2 dinheiros. Na sua tradução pode estar 2 dinheiros, pode estar réis, pode estar moeda judaica, né? Na minha Marcos fala 1 quadrante, 2 moedas que davam 1 quadrante, que esse quadrante é a 4ª parte de um outro dinheiro, que nós vamos entrar no mérito daqui a pouco. Mas o que eu queria trazer nessas 3 histórias é que ali estava no lugar, primeiramente dominado por homens. Nós estamos no mês das mulheres, né? E nós sabemos que o templo ali, então, era cercado de homens, orando, ficando em pé, de várias classes sociais passavam ali, mas os que mais chamavam a atenção eram os de grande posse, né? Os ricos, que na hora da oferta esbanjavam aquilo que eles tinham sobrando. Então levavam muito, mas não até na intenção de ofertar, mas muitos que ali estavam levavam na intenção de ostentar, de esbanjar, de mostrar o que estava ofertando, né? Abrindo um parênteses aqui, aqui nós tiramos, foi até uma conversa, né, que no início nós tivemos, já falamos isso outras vezes, foi um envelope de dízimo. Porque o envelope de dízimo, ele quando foi instituído na igreja, não aqui nessa igreja, mas no contexto geral, não era para Deus nem para você saber o que você estava ofertando, mas era para quem recebia lá atrás na tesouraria. Estou falando na igreja no contexto geral, saber o valor que você estava ofertando. Tanto que tinha lá o valor do mês tal, e nós já vimos pessoas às vezes reclamar de que estava faltando centavos na conta porque fez errado. E isso é uma cultura que vem de lá dos antepassados. Porque no fundo, todo mundo sempre se ostenta ou orgulha daquilo que está dando para Deus, né? Porque a gente acha, às vezes achamos que somos mais importantes ou somos mais abençoados talvez do que outras pessoas. Não sei qual é o pensamento de algumas pessoas, de alguns cristãos. E aqui na época não era muito diferente. Muitos iam lá ofertar e mesmo fazendo um alvoroço para que todos vissem, e muitos iam lá justamente só para ver o que cada um estava ofertando, e a quantia e a quantidade. E nesse dia, citado nos livros, Jesus estava lá, sentado, olhando a arca do tesouro, aonde era ofertado, colocado ali o recurso. E nesse dia específico, Jesus estava lá e ele estava vendo vários ricos depositando tudo do que tinha. Mas era tudo do que sobrava. E nós não estamos falando aqui de valores. Não estamos falando aqui de dinheiro. E existiu uma certa hora que foi uma viúva, lá uma senhora, e colocou 2 moedas, 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. Esse quadrante era a 4ª parte de uma moeda chamada asse, ou as. É a mesma unidade de medida para metros, usado na época em Roma. E essa parte do as valia
ainda a metade de um denário, que era a moeda que valia um dia inteiro de trabalho. Ou, já dissemos outras vezes aqui também, para quem lembra, ou 1 quilo de pão. Você trabalhava o dia todo para ganhar um denário ou 1 quilo de pão. Se você quisesse 1 quilo de pão, você tinha 1 quilo de pão, valia 1 quilo de pão. Se você quisesse ganhar um denário, você levava um denário para casa. Nas contas atuais, se fosse fazer hoje no valor de um dia de trabalho independente, tem dias que vale mais, tem gente que trabalha por menos, tem gente... Mas hoje daria mais ou menos uns R$2. Se pegasse uma média aí de um dia de trabalho, dependendo da sua prestação de serviço, o trabalho que você executa. Se for pegar por um salário mínimo, dá muito menos do que isso. Vai dar centavos. Aí você, olhando por essa ótica da história narrada, você olha Jesus falando que entre todos esses que depositaram as suas ofertas, ela foi falando com os discípulos, chamou eles num cantinho e olha, tá vendo aquela senhora ali? Ó? Então, ela, entre todo mundo que depositou aqui milhares e muitas moedas de ouro, de prata e tal, ela foi a que mais ofertou. Só com 2 moedinhas. Só com 2 moedinhas que ela colocou lá, que vale, na sua tradução aí pode estar R$5, dependendo da tradução. Tem tradução que vai falar dinheiro, tem várias traduções dependendo da época em que foi escrita. Na minha fala quadrante, cujo nós já especificamos o valor. E ela deu o que tinha lá, e ela foi o que mais deu. Palavras do nosso Senhor Jesus para os discípulos que lá estavam vendo. Aí, por essa ótica, a gente percebe que Jesus não estava falando de valor, dinheiro. Não estava falando de dinheiro. Porque se fosse aquele que mais deu, é o que, se fosse contar lá, era o que mais estava pagando, era o que mais tinha dinheiro lá depositado, era o que tinha colocado mais moedas de ouro lá, ou de prata, ou outra moeda, valor que seja, um objeto valioso. Mas olhando pela ótica de Jesus, olhando para os discípulos, ela deu tudo o que tinha, que era 2 moedas, que hoje você não faria nada com ela, mas era tudo que tinha. E Jesus disse que ela, aquela viúva, ela foi o que mais deu. Aí, para a gente começar a compreender ainda mais o valor dessa história, não é só o simples ato de ir lá depositar a moedinha, né? Porque talvez se fosse, ajudaria a pagar uma despesa, mas fisicamente, hoje você com 25 centavos... Você paga o quê? Nada, né? Talvez você deixe de pagar se tivesse faltando 25 centavos para inteirar a conta, mas com 25 centavos você não consegue comprar uma paçoca no sinal que custa 50 centavos, que custa R$1. 25 centavos, há uns anos atrás, onde eu morava no bairro Adalberto, eu comprava 5 pães, porque era 5 centavos. Hoje um pão está R$1. Para você ver, o valor que aquela mulher depositou lá, irrisoriamente, não era nada, em termos de valor monetário. Mas o valor que está sendo explicado aqui não é monetário. É o valor intencional. É o valor que você adere a alguma coisa que você vai oferecer para Deus. Então, essa mulher, sendo viúva, para quem conhece um pouco da história, na antiga Palestina, na época de Jesus, as viúvas não tinham valor não, irmão. Mulher já não tinha. Sendo viúva ainda era pior. Porque se você era uma mulher casada com algum homem, o seu mundo lá naquela época era cuidar da casa e dos filhos. Você não tinha direito, como ainda não tem muito hoje lá, votar, você não tinha direito de escolher, de opinar em julgamento, você não tinha opinião para nada. E se o homem morresse, você era totalmente dependente dele, vivo. Se ele morresse e você não tivesse um filho maior para cuidar de você, você estava à mercê daquilo que outras pessoas iam querer ao seu favor. Se você não tivesse um pai vivo, um parente vivo,
você ia ficar por conta do seu cunhado. Se o seu cunhado não quisesse, ou se ele fosse ficar com você, você estaria submisso a ele de novo, e assim sucessivamente. A mulher não tinha opção de escolha. Praticamente seria isso. E ainda uma mulher viúva, ela trabalhando, já não tinha direito ao trabalho, ela ficava responsável, às vezes tinha um direito de ficar com uma parte de uma colheita no final. A gente vê isso em Ruth e Boaz, na história lá atrás, que ficava catando os rasbiscos da terra, ela e sua sogra, para poder ter o que comer. Quem conhece a história sabe, vários grupos de mulheres já foi pregado sobre isso. Então você vê do sacrifício, olhando agora da parte do sacrifício, foi essa mulher tirar o que tinha, porque já não tinha nada, e ir lá e ofertar, sem saber que diante dela, sentado ali olhando, estava Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Porque hoje é muito fácil a gente vir aqui ofertar sabendo que Deus está vendo, que Deus está fazendo isso, que Deus está fazendo aquilo, mas nessa hora ela chegou lá ofertando sem saber que aquele que estava ali é o que seria morto e ressuscitar depois, que ia ressuscitar, que ia contar essa história para ela hoje, para que hoje a gente estivesse lendo, que alguém escreveu, ele contou, alguém escreveu, e hoje a gente está aqui, ela não sabia, irmão. Era totalmente voluntário o que ela estava fazendo para Deus ali naquele momento. Foi isso que chamou a atenção de Jesus olhando para ela. Não foi simplesmente o fato de entrar alguém aqui, uma viúva agora, nesse momento, vindo aqui no gasofilácio e colocar 2 moedinhas de 1 centavo. Mas foi o fato de tudo isso que aconteceu, de todas as dificuldades a qual aquela mulher passou, estava passando, que fez com que chamasse a atenção de Jesus sentado ali, ao ponto dele chamar os discípulos e mostrar, está vendo aquela senhora? E contou toda essa história a qual nós estamos falando. Aí o que essa mensagem traz para nós? Se não é valor em dinheiro, se não é valor monetário, financeiro, que nós estamos falando. O que você tem oferecido para Deus que gera sacrifício para você? O que você tem oferecido para Deus que gera sacrifício para você? É isso que nós estamos aqui hoje ministrando. O importante não é a porção, e sim a proporção. O importante não é a quantidade daquilo que você oferta para Deus. O importante é a proporção que isso causa, que isso tem no seu oferecimento. O que nós fazemos para Deus, irmão? Que gera sacrifício de uma forma que faz você confiar 100% nele. Ao ponto de você olhar como essa viúva vulnerável em um lugar que praticamente ela era duplamente menosprezada por ser mulher e por ser viúva. O caso das viúvas são tão importantes na Bíblia, porque se você pegar a história de Jesus, quando tinha uma viúva lá em Naim, chorando porque seu filho morreu, o que Jesus fez? Ressuscitou o filho dela para ela, não foi de novo? Existe a parábola da viúva e o juiz, né? Da viúva importuna, que ia lá, batia no juiz, até na porta do juiz, perguntando: cadê minha causa, até que o juiz deu. Para você ver que as histórias das viúvas não estavam só no Antigo Testamento, mas também no Novo. Por isso que o Novo Testamento ele é tão importante acerca a respeito das viúvas, que Paulo prega a respeito disso. Existia uma mulher no Novo Testamento chamada Dorcas, que ela fazia o que para as viúvas? Quem lembra? Fazia o que? Túnicas para as viúvas. Existe essa história, por isso que ela está citada na Bíblia, juntamente com outras histórias de outras mulheres e viúvas na época. Por quê?
porque era uma história de mulheres, de pessoas vulneráveis, aonde, se fosse qualquer uma mulher viúva, com um filho pequeno, que você já não tem ninguém por você, e todo o trabalho que você fizesse, e recebesse por isso, por mínimo que fosse a moeda de menor valor que existisse na época, como era essa, você ia querer guardar pensando no futuro. Você ia querer guardar pensando em comprar o seu mantimento, o seu pão, o seu alimento, tudo que tinha. A sua casa, pagar suas contas, você ia querer guardar e pagar cada vez mais pensando em tudo, porque você era viúva, você tinha talvez uma criança para tomar conta. Aí que está a importância, e agora para a gente entender o ato que essa mulher fez. É como ela pegou tudo que ela tinha, ofertou ali a Deus, por um ato de gratidão, de sacrifício e de confiança. Porque ela confiava no Deus que ela servia. Sabe por que às vezes nós não ofertamos aquilo que nos causa sacrifício? Porque a gente não confia no Deus que a gente diz servir, irmão. A gente não oferece o sacrifício a Deus, que nos oferta a Deus, que nos causa sacrifício, porque a gente não confia no Deus que nós servimos. Se a gente oferece a Deus um sacrifício, irmão, que vai te causar dor, seja emocional, seja ela financeira, seja o que for, e você confiando em Deus, agradando aquele Deus que você serve, irmão, Deus vai se agradar daquilo ao qual você faz. Eu falo porque, irmão, nós estamos verdadeiramente numa época em que o comodismo chegou na igreja e ninguém oferece mais um sacrifício que lhe causa dano. Não estou falando aqui de masoquismo, irmão, de você se automutilar para querer agradar a Deus. Não. Quer saber um fato que você não faz? Quando o seu carro quebra, você não vem para a igreja, porque eu vou a pé. Quando está chovendo, eu não vou porque está chovendo, porque vai te gerar sacrifício e você não vai vir. Você oferta para Deus porque você tem a comodidade de carro, você tem a comodidade de Uber, você tem a comodidade de moto, você tem a comodidade que alguém te passa e te pega, você tem a comodidade de qualquer coisa, mas o que te gera sacrifício mais você não faz. Por isso que a mensagem não é relacionada a dinheiro, a valor monetário. Porque até o seu oferta aqui na frente, se não for de coração, nem traz. Guarda ela. Se você não pedir perdão para o irmão antes de oferecer seu sacrifício, também não faz não. A Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia nunca se preocupou com dinheiro, irmão. As mensagens de Jesus e do Antigo Testamento nunca foi a respeito de valor financeiro, nunca. Todos eles estavam envolvidos, porque era sacrifício. Você trazer a melhor da sua ovelha, a melhor da sua lã, você trazer o melhor animal, o melhor, você trazer toda a sua parte da sua riqueza, você oferecer sacrifício por aqueles que você amava, você trazer a casa do tesouro. Nunca foi a respeito de dinheiro, mas foi a respeito de obediência, acerca a respeito de sacrifício, de gratidão, de oferta. Porque Deus não precisa de R$1 de ninguém, muito menos de 2 centavos que você colocar ali dentro. Deus, ele tem tudo o que você querer imaginar, Deus tem, irmão. Ele anda sobre pedras preciosas. Deus é o dono do ouro e da prata, a palavra de Deus diz, e a gente sabe disso. Por mais que hoje a igreja precisa do recurso financeiro para se manter, mas quem mantém a igreja de pé é Jesus Cristo, irmão. Quem mantém a igreja de pé é Ele, é o poder de Deus quem mantém. Se ninguém te ofertar, se chegar uma conta e não tiver R$1 na conta para pagar, eu acredito ainda que Deus levanta alguém e paga. Eu acredito ainda que quando o seu gás acabar, você ora, bota a mão e o seu gás enche. Então hoje nós temos que aprender que só o oferecer a Deus não é só oferecer o que está a tempo, irmão.
É que dá tempo. Eu só vou se eu puder. Eu só vou se dar tempo. Mandei um convite pro irmão esses dias. Aí ele mandou de volta. Ah, irmão, eu vou ver o que eu vou fazer domingo. Se der tempo, eu vou lá. Eu falei, não, então não vai não. Sim. Pregador, conhecido. Meu. Vai não. Se der tempo, eu vou ver o que eu vou fazer. Se der tempo, eu vou lá. Eu falei, não, vai não. Fica tranquilo aí. E a gente sempre se fala. A igreja está vivendo dessa forma. Se der tempo, eu vou. Se eu conseguir, eu faço. Se outro não fizer, eu faço. Se outro... E nós estamos vivendo dessa forma. Então a questão hoje não é questão financeira. A questão hoje é servir a Jesus com alegria. A questão hoje não é a porção que você oferece, mas é a qualidade que você oferece. Ah, eu não vou não porque eu não tenho tempo. Irmão, se você tiver 30 segundos para fazer alguma coisa para Deus, faz. Se você tiver 2 horas, faz também. Mas às vezes nós temos 8 horas, a gente oferta 30 segundos e está achando que está bom. Não está bom não, irmão. Não está bom. Nós temos que continuar nos dedicando e oferecendo sempre o melhor para Deus. A mensagem desse texto não está se referindo a dinheiro, irmão, mas a gratidão, a confiança em Deus. Se fosse referente a valor, a dinheiro, ela não seria nem notada. Mas não foi. A gente entra no mérito da mulher do fluxo de sangue. Todo mundo tocava, todo mundo abraçava, todo mundo apertava. Mas foi quem foi lá se rastejando, irmão. Se ralando toda, sangrando, sem força. E não conseguiu nem encostar no homem, irmão. Só encostou na orla do vestido. E foi ali que Jesus sentiu o que saindo dele? Virtude. Nunca está no exagero, irmão. Nunca vai estar no exagero. Mas sempre vai estar na simplicidade. E no que você pode fazer. Nunca vai estar no exagero. Se você faz com alegria, com prazer, o mínimo que você faz, e aquilo que você pode fazer, Deus ele se agrada do seu sacrifício, da sua oferta. Então, por mais que você ache também que está fazendo demais, o meu tempo é só para isso, só para isso, só para isso, e não é com alegria, não é com gratidão, você não está fazendo com prazer, você não está fazendo com aquilo que vai sair do seu coração com alegria, também não está valendo de nada, você está ofertando muito como os ricos lá, mas não está sendo aceito por Deus. Então, se você pode fazer pouco, faça, mas não fique sem fazer, irmão, faça. Ela pode ver quantas pessoas, eu já passei por isso. Hoje ninguém anda mais com moeda no bolso. Quem tem moeda no bolso aqui, levanta a mão. Moeda. Quem tem moeda? Não tem. Né? Mas eu já deixei de ofertar. Hoje eu não sinto vergonha de falar, porque é para glorificar a Deus. Mas eu já tive vergonha de ofertar moeda, porque ela ia bater no fundo do gasofilaço, porque não tinha aquela almofadinha. Quem aqui já passou por isso? E eu com moeda no bolso. Podia ir lá ofertar, não fui porque vai bater no fundo do gasofilaço, as pessoas vão ver que eu ofertei moeda. Irmão, olha o ponto que chega o crente. Olha o ponto que chega o crente. Se essa mulher estivesse olhando aquela galera lá, botando aquele monte de moeda de ouro, moeda de prata, moeda de cobre, tudo lá naquele... Ela ia olhar aquelas 2 moedinhas, michuruca lá guardadinha, não vou lá não, vou passar vergonha. Mas o que ela fez? É o que eu tenho. Então eu vou oferecer o que eu tenho. O que você tem para oferecer para Deus hoje, irmão? O que você tem para oferecer a Deus hoje? Você fechar seus olhos e agora, Senhor, eu tenho isso aqui para te oferecer e eu te entrego. O que você tem? O que você tem, irmão? Então a gente
tem que realmente olhar os versículos que a gente lê na palavra de Deus e buscar o mais profundo sentido do que ele traz para nós, para a gente podermos entender. Porque nós temos muito mais a oferecer para Deus, irmão, e a gente não oferece o que a gente tem que oferecer para Ele. Eu tenho certeza que você tem muito mais a oferecer para Deus do que você está oferecendo. Eu sei disso, que tem. Eu falo por mim, eu tenho muito mais a oferecer para Deus e eu não ofereço. E essas mensagens, quando a gente está em casa, olhando elas, cada lida que você dá, é uma chicotada que você toma. É uma pancada que você toma na cabeça. Toma aí, acorda. Agora vai falar para os outros o que você apanhou. Tem quando os antigos aqui você fazia errado, seu pai te batia e voltava lá, agora você vai lá falar, pedir desculpa. Você vai lá devolver. Você vai lá, entende? É mais ou menos isso. Você está apanhando e Deus está falando, agora você vai lá falar para os outros o que você fez, para eles aprenderem com você. Porque quando Jesus diz lá, Deus diz, quando vou chamar a atenção de alguém, traz na igreja na frente um de outro para servir de testemunha. Senão traz na igreja e fala para todo mundo, para a congregação. Isso não é vergonha não, irmão. Você reconhecer que você erra, que você pode fazer muito mais para Deus e você está a fim de corrigir. O problema é passar daqui a 5 anos, essa mensagem for ministrada por outra pessoa, ou você ouvir ela de novo e você continuar com o mesmo pensamento que tem hoje. Eu já estou fazendo o suficiente. Eu não preciso fazer nada não. Eu não vou não porque é rapidinho, eu não vou ter tempo nem de fazer alguma coisa. Eu não vou não porque não dá. Eu não vou fazer não porque não dá. Eu não vou orar não porque não consigo. Aí fica até meia-noite vendo alguma coisa na TV e não consegue dar 10 minutos de oração. Eu não posso não porque amanhã eu acordo cedo para ir trabalhar. Eu não posso não porque eu tenho que fazer janta. Eu não posso não porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que visitar o cachorro. Eu não posso não porque eu tenho que fazer outras coisas. E a gente vai só não pode não, não pode não, não pode não. E você está guardando as moedinhas no bolso com vergonha de vir entregar para Deus, irmão. Aí começou na época, vamos ensinar as crianças a ofertar, né? Funciona para as crianças? Funciona para as crianças. Mas também funciona como desculpa para muitos pais porque tem preguiça de levantar e vir aqui na frente colocar. Não estou falando aqui não, porque isso agora é recente. Mas em igrejas a qual eu já participei. Você bota lá na mão do menino, o menino vai. Vai lá, menino, entrega lá, bota esse trem lá para mim lá. Leva lá. Aí bota as moedinhas, porque as crianças é tão bonitinhas, ver as moedinhas caindo. Porque o pai não vem? Porque tem vergonha de vir. Sabe por que tem vergonha de vir? Porque você não está dando exatamente o que você tem. Se você estivesse entregando o que você tem aqui na frente, você ia vir com alegria. Você ia vir com alegria e colocar aqui na frente. Acredito que alguém aqui já conhece a história de alguém que veio entregar envelopes de dízimo e até quem já fez parte de tesouraria, às vezes abrir não tinha nada dentro. Mas entregou. Aí eu não vou julgar a intenção, mas das duas uma. Ou veio aqui na frente para colocar, achando, eu vou lá pelo menos para todo mundo ver que eu estou colocando. Ou das duas uma, antes de vir ele orou ali, Senhor, hoje eu não tenho para entregar, mas eu vou colocar lá porque eu sei que um dia eu vou ter. Aonde a gente está nessa história? O problema, irmão, nunca foi financeiro e nunca vai ser. Igreja que prega que você é obrigado, você tem que vir, senão o devorador vai comer a sua geladeira todinha, irmão, vai estragar o carro, vai pegar fogo na sua casa se você não entregar isso aqui, não sei o quê. Isso é outra teologia que o pessoal prega. Tudo é voluntário. Para Deus, tudo é voluntário. Nada é obrigado a fazer para Deus, irmão. Nada. Tudo é voluntário.
Por isso que chamou a atenção de Jesus aquele pessoal que ficava em pé. Se você ler nos versículos antes, em Marcos, nessa história está junto do capítulo 13. Mas Lucas, ele colocou essa história, no livro de Lucas, ela já tem um capítulo que começa com essa história 21. Mas essa história no Marcos está ligada junto ao capítulo 12, que logo em seguida você vai ver que chamava atenção. Não seja igual a esses escribas que ficam em pé nas praças orando em voz alta para todo mundo ver, que sugam as viúvas, que comem tudo dos que ela tem e tal. Aí no verso seguinte vem falando a respeito disso. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Então Jesus estava ali só observando. Vinha aqueles com dinheiro já do lado de fora e colocava, vinha aqueles com um saquinho escondidinho e colocava para ninguém ver, vinha gente de tudo quanto é forma ofertar na arca do tesouro. Mas uma chamou a atenção, que foi essa mulher. Então, quando isso chamou a atenção, estava na simplicidade, porque Jesus sabia que era tudo o qual ela tinha. Talvez qualquer um dos que ali estavam que não tinha o conhecimento, nem o poder que Jesus tinha, ia olhar aquela mulher depositando aquelas moedinhas e falar: nossa, olha lá, só 2 moedinhas ela está colocando. E ninguém sabe o íntimo, irmão, e o escondido de ninguém, só Deus que sabe. Só Deus que sabe. Então é muito fácil para mim, para você olhar e julgar alguém que não vem, ou que veio, ou que deixou de vir. Mas quem sabe a intenção e a verdadeira intenção do coração se chama Jesus Cristo. E se você também sabe a intenção do seu coração, você sabe o que você está ofertando para Ele, irmão. Seja de tempo, seja de oferta voluntária lá fora, seja de obra missionária, seja de fazer uma visita a alguém, de orar por alguém, de roubar o tempo que você tem que ter com Deus, de não roubar o tempo de quem tem com Deus, dos seus prazeres que você não abre mão, dos seus vícios que você não abre mão, de tudo aquilo que você não abre mão por prazer, mas você não se sacrifica para agradar a Deus, irmão. É difícil, irmão. Eu falo para você, é difícil. Porque lançaram aí fora também muito, o importante não é ir na igreja, irmão, é você ser crente, é você ser cristão, é você isso, e aquilo outro. Mas todos os versículos que citam de congregação na Bíblia diz que temos que congregar juntos. A igreja, ela é importante porque somos membros de um corpo. Como você já cansou de ouvir, você não vê um dedo andar sozinho por aí. Você não vê uma perna andar sozinha por aí. Aí quando eu falo que a gente não abre mão e a gente não oferta para Deus aquilo que não gera sacrifício em nós, eu vou falar agora uma história minha. Todo mundo sabe que eu sempre fui muito meio que não fanático, mas eu sempre gostei de praticar algum tipo de esporte. O pastor Alex está aqui, todo mundo sabe. Então eu pedalava, praticava várias outras situações que não vêm ao caso. Mas os dias de pedal do pessoal do grupo, ao qual eu ajudei a formar, era segunda e quarta à noite, e domingo, pela manhã. E na época, eu sempre, antes de segunda e quarta, eu já pedalava aos sábados ou aos domingos, mas no domingo sempre tinha EBD nas igrejas, irmão, para eu participar. Então, eu ainda cheguei alguns dias e pedalava e não ia. Pedalava e não ia. Aí um dia aquilo me incomodou de uma forma que eu e a missionária Alda, algumas pessoas aqui conhecem, a gente andava muito junto antigamente na igreja do passado, e ela sempre falava comigo a respeito de dedicação, de ser exemplo, de buscar, até que um dia Deus mostrou algo para ela e ela me falou. Aí eu fiquei naquela, vou ou não vou, vou ou não vou. Aí eu comecei a voltar às EBD, que era a Escola Bíblica Dominical, e aquilo me matava, porque eu queria estar pedalando.
Eu queria estar fazendo o que eu sempre fiz, até antes de me converter. Aí eu fui, beleza, aí abandonei os domingos. Aí tempos passaram e a gente fundou um grupo de segunda e quarta. Aí o que eu falava? Gente, nas quartas não conte comigo, só segunda, porque quarta eu tenho um compromisso. Quarta eu tenho um compromisso. Aí eu falo para você, irmão, quando você sabe o que você está fazendo, você tem um objetivo. Amém? Se você não sabe, você fica perdido. Qualquer caminho que te oferecer, você vai. Então, nas quartas não contavam comigo, como não contam até hoje, porque eu não vou. Porque o dia que eu não estou trabalhando e eu estou na cidade, eu venho para o culto. Aí, é fato, normal, você vê quem não participa dos cultos, porque está indo para a academia. Meu irmão, cada um faz o que quer da sua vida, amém? Mas você percebe aonde você está. Se você está oferecendo aquilo que te sobra, ou você está oferecendo o que você tem. O que eu tenho é tempo. E o tempo que você tem que oferecer para Deus, irmão. Porque existem vários outros dias da semana. As semanas não só é só quarta, não. Existe domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e começa de novo. Então eu não posso ir na quarta, eu vou que dia? Quinta. O dia que eu quiser eu vou, mas só não vou nos dias que eu tenho um compromisso com a obra de Deus. Porque se você pensar da mesma forma que o outro pensar, se todo mundo pensar, eu vou fazer o que eu quero na quarta, a gente fecha a igreja. Eu vou fazer o que eu quero no domingo, não preciso ir, a gente fecha. Se todo mundo pensar a mesma coisa junto. Imagina se todo mundo no dia em casa, hoje eu não vou não, vou fazer alguma coisa. Todo mundo pensou isso. Aí o Zé pensou, todo mundo pensou, não vou não porque o Alex tem a chave, ele abre. Aí o Alex pensou, não vou não porque o pastor Alex Giliardi tem a chave, ele abre. Aí eu pensei, hoje eu vou também não, porque o Alex vai estar lá, ele abre. Mas o Alan vai estar lá, vai estar ensaiando de manhã, só que o Alan também não veio. Está lá em outro lugar com o Elane passeando, não vou chegar não, os meninos têm a chave, abre. Aí todo mundo pensou nisso. Não vai ter culto. Aí a gente marca um evento, não vou não porque fulano de tal vai, eu não vou não porque eu tenho um compromisso. Irmão, se você não oferecer para Deus o que você tem, tudo que você faz é em vão. Goste de você ou não. Goste de você ou não. Ligar para você, me leva lá no PA, irmão, tô passando mal. Tô com o carro na reserva, não tem como não. Se você está ligado em Deus, irmão, e você está pronto para servir, o carro não pode estar nem pegando. Você fala, irmão, o carro não está funcionando não, vou bater a chave lá, se pegar nós vamos. Aí, costumam se desligar até o telefone de madrugada para ninguém me ligar, me incomodar, porque eu não vou levar ninguém em lugar nenhum. Irmão, você não está oferecendo o que você tem para Deus, não. Você está oferecendo o que você quer, a hora que você quer e o que sobra. Nunca foi dinheiro, irmão. A mensagem desses versículos nunca foi a respeito de valor, mas foi acerca de confiança, de sacrifício. Então, a mensagem que fica para você hoje, para nós nessa noite, o que você tem feito para Deus, tem te gerado sacrifício? O que você tem hoje oferecido para Deus, é o melhor que você pode oferecer, sinceramente? É o melhor que você pode oferecer para Ele? Se coloquem sobre os vossos pés. O que isso nos ensina no final é que para Deus
A maior riqueza está no coração sincero e na confiança que você tem nele. É você confiar em Deus. Você dá tudo que você tem para Ele, é você confiar em Deus. A obra de Deus, o agradar a Deus, sempre vai ser mais importante do que tudo, irmão, na sua vida. Mas se você tiver que faltar um dia no seu trabalho para fazer uma obra para Deus, falte. Porque você confiando em Deus, Deus vai tomar conta do seu trabalho e vai te dar o melhor. Se tiver que faltar o alimento na sua mesa para você abençoar outra pessoa, deixa faltar, irmão, porque você confia em Deus. Se tiver que te faltar o que for para fazer a obra e agradar a Deus, faça, irmão. Não pense, nem por uma questão de milésimos de segundo, duvide do poder de Deus e o agir de Deus na sua vida, irmão. O agradar a Deus é sacrificar por Ele. É você fazer por alguém hoje o que você queria que fizesse por você também, irmão. Hoje, a nossa ofertar para Deus, como a palavra de Deus diz, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, se a gente diz que oferta para Deus e não pode ofertar um pouco do nosso tempo para um irmão que está precisando, você é mentiroso. Então, se você oferta para Deus, se você ama a Deus, irmão, faz por seu irmão o que você diz fazer por Deus também. Esse é o segredo de ser crente. É você confiar e entregar a sua vida totalmente nas mãos de Deus, irmão. Tudo. Então, seja o que for, irmão. Se você tem 5 minutos, oferta 5 minutos. Se você tem 3 minutos, dá seus 3 minutos. Se você tem 2 centavos, dá seus 2 centavos. Se você está com 10 reais no bolso, dá 10 reais para alguém que está precisando. Oferta 10 reais para alguém que está precisando. Porque você confia em Deus, irmão. Porque você confia em Deus. Porque nós temos que aprender a voltar a ter essa confiança no nosso Deus, irmão. A gente tem que aprender a ter essa confiança. Acreditar no poder dele na nossa vida. E agradar a Deus, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez por nós, pelo que Ele é. Esse é o segredo de ser crente hoje. Nós aqui não estamos preocupados com um altar bonito, uma bateria bonita, não estamos preocupados com um galpão com 50 mil pessoas, não estamos preocupados com dinheiro na conta, não estamos preocupados com nada disso. A nossa preocupação aqui é somente corações voluntários para trabalhar para Deus, irmão. A nossa preocupação é somente corações voluntários que doam, que ofertam a sua vida para Deus, irmão. Que se dedicam na obra do Pai, que ofertam o que você tem para Ele, o melhor que você tem. Senhor, esse é o meu melhor, não tenho nada, é só isso, mas é o que eu tenho, isso aqui eu te ofereço. Eu não sei fazer nada, eu sei tirar o gasofilácio dali e botar aqui, então faça isso, irmão, mas faça com prazer, faça o que você sabe fazer para Deus. Eu não consigo fazer nada para ninguém. Consegue, irmão? Pega a sacola de uma irmãzinha que está saindo do supermercado e ajuda a levantar no carro. Faz alguma coisa, mas oferta alguma coisa sua para Deus, irmão. Faz a obra de Deus, mostre a presença de Deus que habita em você. Mostra o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mostre o Jesus que se sacrificou lá na cruz por você, que mora dentro de você, que você também está disposto a se sacrificar por outras pessoas, irmão, a ofertar a sua vida para outras pessoas. Isso é ser crente. Não é só trabalhar, pegar o dinheiro e colocar aqui para pagar um talão de luz. Trabalhar, botar o dinheiro aqui para pagar uma conta, não sei do que. Trabalhar, botar um dinheiro aqui para fazer outra coisa. Não é só isso, não. Porque aí o recurso vai ser usado da mesma maneira como o recurso deles lá de trás eram usados. Monetariamente tem valor, mas espiritualmente não tem nada de valor para Deus, irmão.
Porque o que vai importar naquele grande dia, quando Jesus voltar, não é o saldo bancário que a igreja vai ter na conta, mas são quantas almas voluntárias e prontas para morar com Ele na glória, irmão. O dinheiro vai ficar aí, mas as almas vão subir. As almas, quando Jesus voltar, vai olhar para você e falar: você é meu, você, vem cá. O dinheiro fica aí, irmão. Então não estamos preocupados com dinheiro, irmão. Estamos preocupados com valores espirituais, com ofertas alçadas, mas ofertas de coração voluntário. O que é que você pode fazer para Deus que você não está fazendo? E curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, pedimos a Deus nessa noite que o Senhor realmente nos mostre o que nós podemos fazer, ó Deus, para Ti que não estamos fazendo. Transforme o nosso coração num coração realmente voluntário, ó Deus. Que as ofertas ao qual entregarmos a Ti seja o melhor, Deus, que estamos oferecendo. Ó Pai, não queremos entregar nada do que está sobrando. Ó Deus, mas queremos entregar aquilo que verdadeiramente sai diretamente, ó Deus, do nosso coração. Queremos Te entregar, Pai, aquilo que verdadeiramente nos gera sacrifício, porque através do sacrifício aprendemos a confiar em Ti. E sabemos, ó Deus, que o Deus que é o dono do ouro e da prata, o Deus que é dono e criador do universo e da terra, ó Deus, não vai deixar faltar. Ó Deus, o Senhor até acrescenta tempo, se precisar. O Senhor até acrescenta dias, Pai, se precisar. O Senhor cria as oportunidades, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus eu Te peço que, se existe alguma coisa no nosso ser que ainda faz com que os prazeres desse mundo sejam muito mais valiosos do que a oferta ao Senhor, Pai, seja repreendida em nome de Jesus, Pai. Tire, ó Deus, tire de nós tudo aquilo que está enraizado aqui nesse lugar, que faz ser muito mais prazeroso do que confiar em Ti, do que agradar ao Senhor, do que estar na Sua presença, ó Pai, do que buscar a Tua face, ó Deus. Tira de nós tudo aquilo que possa nos impedir de verdadeiramente experimentar essa comunhão que vem do Teu Espírito. Por isso nos ensine, Deus, verdadeiramente, a ofertarmos ao Senhor tudo aquilo que nós temos, verdadeiramente aquilo que verdadeiramente está dentro do nosso ser, que vai agradar o Teu Espírito. Em nome de Jesus, tira de nós todo o ego, toda soberba, tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que atrapalha o mover do Teu Espírito. Coloque em nós a humildade do Senhor, coloque em nós a mansidão que vem do Senhor, Pai. Coloque em nós verdadeiramente essa intimidade com a Sua palavra, a nossa intimidade com o Teu Espírito, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Coloque em nós verdadeiramente essa dependência do Senhor, de tudo que for fazer, perguntar: Senhor meu Deus, eu quero fazer isso, Senhor, permite, eu posso fazer? Não posso. Eu quero lhe entregar isso aqui, ó Pai. Queremos essa intimidade, queremos voltar aos primórdios do Evangelho, ó Deus. Quando temíamos a Sua palavra, quando temíamos, como tínhamos até temor de falar o Teu nome, como lembrávamos que não podemos falar o Teu nome em vão, e falamos hoje, ó Pai, de tudo quanto é maneira, como palavras vãs jogadas ao vento. Nos ensine verdadeiramente a ter temor no Senhor, Pai, a acreditar no Seu poder, ser dependente da Sua glória. Por isso, Pai, nos ensine a ser crentes verdadeiros, que não somente crê no Senhor Jesus, mas que também faz a Sua vontade. Nos ensine verdadeiramente a ser imitadores, ó Pai, de Cristo. Aleluia!
porque nós queremos verdadeiramente exalar o teu cheiro, exalar a tua presença. Que quando as pessoas olharem para nós, venham olhar e falar: ali vai um servo de Cristo, ali é cristão de verdade, ali tem a imagem do Deus verdadeiro, ali carrega a presença de Deus. Por isso, Pai, nós queremos verdadeiramente ser imitadores do Senhor. Faça-nos, Pai, o nosso coração como o coração dessa viúva, que mesmo vivendo tempos difíceis, vivendo épocas, ó Pai, ao qual ela não tinha nenhum mérito, ó Pai, ao qual ela não tinha ninguém que pudesse, ó Pai, defendê-la, mas o Senhor estava ali, vendo o que diante de tanta dificuldade que ela estava passando, ó Pai, ainda assim ela conseguiu um coração totalmente grato ao Senhor e confiante no Senhor, depositando ali tudo o que ela tinha diante de Deus, não diante da arca do tesouro que ali estava, mas diante do Deus que se fazia presente, ó Deus. Coloque em nós aquele coração, Pai, verdadeiramente puro, de saber que é dependente do Senhor, que é o Senhor quem guarda, que é dependente do Senhor e confia no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui voltar e dizer que nós somos dependentes do Senhor, Deus, e tudo que nós temos, oferecemos a Ti. Usa-nos conforme a Tua vontade, e usa aquilo que nós temos, conforme o Teu querer, porque tudo é para Ti, tudo é Teu, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada um aqui da planta dos pés ao alto da cabeça. Cubra-os, Pai, com Teu sangue, cubra-os, Pai, com o Teu manto, e que cada um aqui possa verdadeiramente entender o que é ofertar algo para Ti, Senhor, que possa entender verdadeiramente o valor de uma oferta, que possa entender verdadeiramente que não é a porção, mas a proporção daquilo que está sendo feito, que não é a quantidade do que se faz, mas a qualidade daquilo que está sendo entregue. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, no nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Agradeço essa oportunidade.